mais de um ano a sofrer as restrições provocadas pela pandemia e a experimentar a abertura tímida que o desconfinamento vai permitindo por estes dias, o nosso património histórico e artístico abre-se hoje um pouco mais a um público que o visita ainda tímido. É o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Passados complexos, futuros diversos. É este o tema que enquadra o dia. A Direção-Geral do Património Cultural lembra que, perante essa pandemia que abalou todas as estruturas da sociedade e pôs a nu muitas das fragilidades e desigualdades do mundo em que vivemos, é urgente refletir sobre o passado e projetar um futuro mais solidário e mais inclusivo. 70 vezes 7 quis antecipar o dia e pôs pés ao caminho, visitando alguns lugares onde o património se nos apresenta pleno da sua beleza e carregado de significação que nos reforça a identidade e nos entrega uma herança de antepassados que nos lembram a obrigatoriedade de a entregar à geração seguinte. Na extremidade norte do país, a ponte que corta o Tua, em Mirandela, coloca-nos diante do Santuário de Nossa Senhora do Amparo. Este lugar de devoção está convicto de que peregrinos e turistas hão de regressar novamente e, nessa altura, o espaço estará renovado e com uma proposta estética ainda mais forte. Todas estas obras de recuperação estavam a ser muito necessárias. Escolheu-se uma altura boa para tratar da saúde do edifício do santuário. Neste tempo de pandemia, e podemos dizer quase que foi a pandemia que trouxe este benefício para a Senhora do Amparo também. Não havendo festa o ano passado, em concordância com a Câmara, decidiu a Câmara dar-nos o subsídio que daria para a festa, dar para a recompostura da Senhora do Amparo. Foi uma solução muito boa e caiu muito bem em toda a gente este ato em si. Os apoios para a festa converteram-se em restauro e reabilitação. Foguetes e iluminações que se transformaram em pintura, limpeza e reforço estrutural. Valorização daquilo que é identidade e memória de uma comunidade. A Câmara Municipal tem investido no património religioso por questões relacionadas com a devoção das próprias pessoas e também porque consideramos fundamental a recuperação, o restauro da arte sacra e também de altares e retábulos com significado histórico e patrimonial. E também não podemos esquecer nunca que a Nossa Senhora do Amparo, cujo santuário teve uma intervenção de qualificação mais ou menos recente, tinha aqui a capela que tinha um retábulo com deficiências estruturais graves, segundo o diagnóstico que foi feito pela Diocese Bragança-Miranda do Centro do Restauro e, portanto, decidimos avançar com um procedimento de contratação pública para que fossem efetuados os trabalhos. Em finais de maio, espera-se que as celebrações regressem a este espaço com o seu retábulo já recuperado. Estamos a recuperar a pintura, toda a parte do retábulo, e estamos a recuperar também a parte de sustentação do próprio retábulo. Está muito danificada, muito apodrecida e está, portanto, a ser estes dois aspectos. O trabalho está a ser levado a cabo pelo Centro de Conservação e Restauro da Diocese de Bragança-Miranda, uma unidade de recuperação do património nascida por iniciativa da Igreja Diocesana e dotada de uma elevada competência técnica que a torna referência no âmbito da recuperação do património artístico e religioso. Em 2020 foram chamados para um diagnóstico às condições do património artístico do santuário. O que foi detectado foi alguns problemas não estruturais em termos físicos, porque o altar está estável, mas
A nível da madeira de suporte, ela encontrava-se com uma ação biológica, um ataque dos insetos xilófagos, bastante avançado, em que agora na intervenção, que já substituímos algumas madeiras, já foram desinfestadas e também consolidadas e as que não estavam em condições, substituídas. Um trabalho que esta estrutura de Diocese de Bragança Miranda procura estender a todas as comunidades onde o património carece de cuidados especiais. Nós tentamos sempre fazer essa sensibilização. Aliás, temos feito algumas ações de formação de conservação preventiva, que é a parte que vem posteriormente às intervenções e antes, para evitar a degradação das obras. E fazemos isso principalmente sempre que nos é pedido e principalmente quando terminamos uma intervenção. Nesse sentido mesmo, de sensibilizar as pessoas para a preservação do património. Já lá vão 6 anos de atividade e já se contam em mais de 200 as intervenções que este Centro de Conservação e Restauro concretizou no perímetro geográfico da Diocese. Renasce assim este santuário, ancorado na devoção da Senhora do Amparo e do Senhor dos Aflitos. A história da Senhora do Amparo anda ligada com a história desta ponte que vemos ali à nossa frente, a Ponte Velha. Isto já de 1700 e qualquer coisa, nos princípios de 1700. Havia 2 nichos no meio da ponte. E o título Senhora do Amparo não era sem mais nem menos. É que Nossa Senhora era o amparo de todos aqueles que atravessassem aquela ponte. Os que atravessassem aquela ponte tinham ali a padroeira, que era Nossa Senhora do Amparo, para os proteger na passagem. O rio era muitas vezes muito caudaloso e era difícil atravessar aquela ponte, e então ela estava como amparo. De um lado Nossa Senhora do Amparo, do outro lado o Senhor dos Aflitos. Esses nichos que foram os primitivos santuários, digamos assim, da Senhora do Amparo, desapareceram, portanto, e foram construídos aqueles que se encontram também ao lado, feitos já de outros moldes, porque os primitivos eram em granito. Aflitos a necessitar de amparo, também na pandemia. É muito concreta esta direção a Nossa Senhora do Amparo e ao Senhor dos Aflitos também, porque estamos num barco muito terno e muito fácil de afundar, não é? Que é uma época muito difícil para a história mesmo da Igreja. A Igreja sofreu e quantas vezes temos pedido à Nossa Senhora do Amparo que nos alivie. E aqui para Mirandela tem sido um ex-libris realmente o Santuário da Senhora do Amparo nestas orações na pandemia. É assim que o restauro e a conservação restituem aos nossos dias a herança de uma devoção à Senhora do Amparo e ao Senhor dos Aflitos, num esforço articulado entre edilidade e Igreja, 2 instituições que concretizam tudo isto em gestos que a devoção inspira, mas que ganham forma também no auxílio às fragilidades do atual momento. A Igreja está presente no nosso dia-a-dia, nas nossas rotinas, é fundamental também nesta fase pandémica que vivemos, têm sido fundamentais na resposta social, na resposta de acompanhamento a todos aqueles que mais precisam e obviamente tem um papel muito importante em tudo aquilo que em comunidade conseguimos dar respostas rápidas, imediatas, e tem sido fundamental a participação da Igreja, dos senhores párocos, em tudo o que são, para além das celebrações religiosas, todo o contacto direto e próximo que tem tido com os paroquianos. Vale a pena atravessar o Tua e subir à Senhora do Amparo para sentir o património renovado, não apenas pelas tintas ou pela competência técnica, mas também pelo encontro entre os agentes da sociedade civil. No Porto, o património ficou vazio, mas não parado. De fora, os clérigos emergem na sua grandeza, numa área agora despovoada dos muitos grupos que, na era pré-Covid, enchiam a cidade.
Mas no seu interior, sendo escassos os visitantes, abunda um trabalho intenso que prepara os dias dessa normalidade que todos anseiam. A paragem pandémica está a ser aproveitada para reforçar a oferta e as condições para uma visita melhorada e com novos pontos de interesse. Não só a construção de uma escada no acesso depois para a saída dos turistas, que nós temos depois também valorizar com uma loja interessante para, no fundo, aquele acolhimento à português, que também não queríamos que as pessoas saíssem depois de uma visita à Torre, queremos também que possam desfrutar e estar por ali e temos preparado uma coisa muito interessante para quando abrir a Torre. Portanto, fica aqui este aguçar de apetite para todos que nos possam visitar. Então, é essa primeira escada de acesso, na parte inferior da torre dos Clérigos, e depois temos uma outra escada, já com um grau de dificuldade superior, e também na parte superior da torre, tem a ver com aquilo que era o desgaste da própria escada, em granito. Há um projeto do arquiteto João Carlos que está a ser concretizado, onde procuramos fazer uma escada que proteja as escadas de granito. Portanto, uma escada em ferro, evidentemente, que vai depois oferecer uma outra leitura, uma outra perspectiva, que vai deixar que as pessoas façam um circuito pela torre, mas a ver as escadas antigas. Sem a azáfama dos visitantes que, em certos momentos, tinham que aguardar pela sua vez para entrar no monumento, estes dias têm sido também uma aposta na formação daqueles que têm a finalidade de acolher quem chega. Esse também é um trabalho que não se vê, evidentemente, mas com o fluxo de turistas como havia, com uma coisa avassaladora, era uma festa todos os dias aqui nos Clérigos, não é? Com tantos turistas, evidentemente que é necessário também formá-los, até porque nós também temos a percepção que os turistas que virão agora nestes novos tempos serão mais exigentes, mais atentos à segurança, à qualidade, à oferta daquilo que nós temos para lhes dar. E temos, evidentemente, muita coisa que vale a pena aproveitar. Com a sociedade a encontrar no digital a oportunidade para contornar as restrições sanitárias, é também nessa plataforma que a marca Clérigos se tem afirmado e encontrado uma porta aberta que permite continuar a receber visitantes. Tem-nos proporcionado, primeiro, a questão de mantermos uma ligação através dos concertos semanais, que queremos até no futuro, se calhar, alargar a oferta. Temos todas as quartas-feiras, ao meio-dia, o concerto é transmitido pelo nosso Facebook e tem atingido visualizações muito interessantes, para além de termos, entre das alturas, conseguido ali um fluxo de 170 pessoas que estão ali a ver o concerto, que é um número que a Igreja não podia comportar. Nesta altura, com as regras impostas pela pandemia, nós temos aqui um espaço que dará pouco mais de 54 pessoas, portanto, ter o dobro é ótimo, para além de depois ficar o registro. Para além disso, também procuramos dinamizar aqui uma oferta com o passo a passo, com a história, onde chamamos alguns historiadores, alguns especialistas da área da história, quer da museologia, quer da iconografia, da pintura, portanto, gente conceituada aqui da nossa cidade do Porto. Abertos desde o dia 5 de abril, os Clérigos já permitem uma visita parcial ao seu espólio artístico. Este Dia Internacional que assinala os monumentos e sítios também não foi esquecido. Vamos celebrar a data com 3 visitas guiadas, gratuitas, mediante inscrição, e essa inscrição pode ser realizada ou através do nosso Facebook ou através do site em torredosclerigos.pt. Portanto, serão 3 visitas guiadas gratuitas, uma às 10, outra às 11, outra ao meio-dia, e contemplam a visita à igreja e ao museu, onde vamos focar o acervo que nós somos detentores, nomeadamente os vários espaços, o Salão Nobre, o Coro Alto, o órgão, e depois focar nas peças da coleção Cristos que temos no nosso museu. No espírito deste dia, o património é também uma ocasião de encontro entre a diversidade dos que chegam,
A arte é assim uma linguagem universal que comunica a nossa identidade e aproxima os povos na sensibilidade pelo belo. Essa é a missão daqueles que por aqui, assegurando o acolhimento, ajudam a fazer este diálogo entre a herança do passado e a construção de futuro. A relação humana para nós, que estamos a trabalhar os museus, as relações humanas são para nós fundamentais. E um museu que não é vivo não é um museu. Portanto, nós nestes últimos tempos tivemos que olhar mais para o digital, porque também não tínhamos outra solução possível. Agora, com os desconfinamentos que estão à vista, vamos querer reaproximar as pessoas dos clérigos, porque os quadros e as peças têm que ser vistas, têm que ser sentidas e têm que ser experienciadas. Maio é o mês em que os clérigos se irão apresentar renovados e, nessa altura, preparados para acolher todos os que aqui quiserem conhecer de perto o gênio arquitetónico de Nicolau Nasoni. A expectativa é grande e está atenta ao turismo nacional. É importante nós apostarmos no nosso turismo português, porque o ano passado foi o turismo dos portugueses, foi a visita dos portugueses que foi um aspecto muito interessante e que até podemos dizer que, em certa medida, salvou um bocadinho o turismo em Portugal. Na mesma cidade e não muito longe, descobrimos um outro lugar de referência que aproveita também a paragem pandémica para consolidar e rejuvenescer o seu património. No exterior da Catedral do Porto, são já visíveis os andaimes que denunciam uma intervenção que há algum tempo se vinha a considerar obrigatória. O atual momento, que suspendeu o fluxo turístico, foi assim aproveitado para avançar com o processo de consolidação e restauro do altar-mor da Sé. A maior empreitada, que até já começou com a montagem do andaime exterior, tem a ver com o facto de haver aqui na Capela-Mor várias fissuras, vários assentamentos a nível da abóboda. Portanto, foi feita aqui uma série de ensaios e verificaram-se que há aqui vários pontos com assentamentos já com alguma expressão, alguns deles na ordem dos 15 centímetros, e fissuras com aberturas também fendas, já com alguma expressão. Mas a intervenção que visa reforçar a estrutura do edifício quer também devolver ao altar-mor o esplendor de outros tempos. Essa empreitada também tem uma parte de reabilitação estrutural, mas essencialmente é uma empreitada de restauro de todas as pinturas e talhas que existem, não só no retábulo, mas também algumas laterais, e também vai haver uma reabilitação dos elementos em ferro, que são umas guardas de ferro que existem ali na parte superior. As obras serão suportadas pelo Cabido, a entidade diocesana responsável pela Catedral. A operação só é possível através do contributo do turismo, cujas receitas são assim fundamentais para a reabilitação do património. Eu estou com muita expectativa, estou para ver quando tirarmos a cobertura que vamos colocar, será certamente uma valorização completamente inédita. Creio que nesta geração nunca foi feita coisa semelhante. Ao longo dos próximos meses, a Igreja-Mãe da Diocese viverá os constrangimentos que a obra impõe, mas cujos resultados irão compensar o período de limitações. Daqui brotará algo de maior e que se poderá contemplar com outros olhos a partir de todo o trabalho de restauro que será feito no retábulo, sobretudo, e nas pinturas murais. Claro que isto tem um tempo, que esperemos que não ultrapasse o que está previsto.
de forma a que no final deste ano, de 2021, tenhamos toda a obra concluída e possam, assim, quem por cá passar, e fruto da evolução positiva da situação do Covid, possam então contemplar este espaço com outros olhos, com outra beleza, e possam encontrar aqui também, a partir de toda esta beleza, algum espaço de evangelização. A Sé do Porto oferece ao visitante todo um conjunto arquitetónico e museológico que, pela sua relevância, se assume de visita obrigatória para quem chega à cidade. Para a Igreja, não se trata simplesmente de património ou espaço litúrgico. Está em causa um instrumento pastoral e de evangelização capaz de comunicar com os tempos e fornecer itinerário de transcendente. Não tenho dúvida que a nossa Sé é um todo significante de alto relevo para a história da fé. E, portanto, os cristãos que o construíram, que o pensaram, que o executaram, tinham as suas convicções. E nós, ao percorrer, portanto, e ao descodificar todas as mensagens implícitas que estão nestas obras de arte, de arquitetura, de escultura, temos possibilidade ou fazemos um percurso de fé. O retábulo barroco tem uma mensagem sobre o que os nossos antepassados entendiam da Igreja e da sua presença da Igreja no mundo. E, portanto, a Igreja vista pelo prisma da visibilidade, do esplendor. Como noutros tempos, a estética continua a ser um léxico poderoso, capaz de comunicar realidades em que o discurso oral revela por vezes insuficiências. A estética é o princípio de todas as vivências hoje. E, portanto, a nossa pastoral, a nossa igreja, a nossa concepção da evangelização não pode deixar de partir daí. As pessoas hoje querem que lhes proporcione vivências. Não querem doutrinas à primeira vista, não é? Querem vivências. Portanto, o edifício, aquilo que se passa dentro do edifício, todo o percurso significante do edifício, são destinados a despertar uma emoção estética em quem o visita. Mas olhar estes espaços, habitar este altar, é para o cônego Jorge Cunha falar também de um espaço de pedagogia e formação. É um espaço de formação principalmente para os novos agentes de pastoral, os seminaristas, as pessoas que vão ser os padres do futuro, passam aqui uma boa parte do seu tempo e celebram aqui, de maneira marcante para eles próprios, a liturgia no tempo da formação. Sem esquecer o desafio imposto pelo dia que assinalamos, a Sé do Porto tem valorizado sempre o diálogo com as gerações e trabalhado o património como linguagem que revela aos mais jovens esse itinerário que vem de longe e que agora os acolhe. É um caminho que outros já percorreram no passado, mas sem chegarem ao fim, e ao qual outros agora chegam com a vontade de caminhar com horizonte de futuro. A celebração do Dia dos Monumentos e Sítios não vai ter um relevo muito grande por causa das circunstâncias que estamos a viver. No entanto, nós temos investido na parte, didática, pedagógica da vivência e da fruição do monumento. Temos algumas condições para isso, não é? Desde que o turismo nos visitou de maneira multitudinária, de maneira até massiva, algumas vezes, nós temos algumas condições para isso e, portanto, temos investido tanto para dar a viver o monumento às crianças, como para dar a viver o monumento às escolas, como para dar o monumento a viver às pessoas em geral que aqui vêm. Neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a preocupação em apresentar a quem chega um património renovado, fator de identidade, de agregação de grupos e de comunidades, de partilha entre culturas.